capítulo 9 de Lucas. Então, eu entendo que Lucas, que era um gentio, médico gentil, que escreveu mais no Novo Testamento, ele escreveu Lucas e Atos, em termos de palavras, dizem que é o que mais escreveu, e ele então apresenta Jesus a um Teófilo, e eu entendo que, de acordo com o livro de Atos, ele apresenta Jesus como restaurador do reino a Israel. E esse Teófilo, então, usaria toda essa informação. De acordo com o livro de Atos, a gente nota que nota principalmente Pedro, depois João, depois outros, né, fazendo a obra de restauração. Diferentemente de Mateus, Marcos e João, onde Jesus é apresentado de um ponto de vista dentro de um contexto diferente, mas naturalmente é o mesmo Jesus. Eu nunca pesquisei muito quem é esse Teófilo, né? Não se sabe, não se tem informação nenhuma sobre ele, né? Mas dá a entender que ele era uma pessoa de posição, né? Porque ele é chamado de excelentíssimo, mas não se sabe nada mais sobre ele, certo? Mas Lucas escreveu a ele. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu acho que ele estaria envolvido de uma maneira ou outra no julgamento de Paulo, considerando, inclusive, o fato que o livro de Atos termina antes do julgamento de Paulo, né? Entre outras coisas. Mas, então, ele precisava saber quem era Jesus, o mestre de Paulo, mas precisava saber também que o mestre de Paulo é o mesmo mestre de Pedro. Então, vamos dizer assim, se Paulo estava sendo julgado, não é bem julgado, estava sendo acusado pelos judeus, então Pedro também teria que ser acusado. E os judeus não acusariam Pedro, né? Então, tudo indica que, essa é a minha opinião, né? Minha teoria, tudo indica que Paulo foi liberto dessa primeira prisão, né? E aí, então, ele teria feito uma quinta viagem, bem, a Bíblia não chama de quinta, mas nós chamamos de quinta, após ter sido liberto da prisão, né, em Roma. A viagem de prisão, a meu modo de ver, faz parte da quarta viagem, e no modo de ver de muitas, é a quarta viagem. Somente Paulo imprisionado seria a quarta viagem, mas a meu modo de ver, a quarta viagem se iniciou quando Paulo saiu de Éfeso, após tendo concluído o que chamamos de terceira viagem. Mas, quando ele saiu de Roma, ele teria feito uma última viagem, que teria ido para Creta, Colossos, Éfeso, a caminho da Macedônia, teria sido preso uma segunda vez e levado para Roma. No capítulo 9, então, o que a gente nota no livro, a meu modo de ver, né, do ponto de vista de Jesus restaurador, ele restaurando, né, o reino a Israel, né? E
já em Mateus, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, Jesus é o Cristo, o Messias, né? Dos judeus. E Marcos, ele é um rei todo-poderoso, um homem poderoso, rei poderoso, como nunca houve, vamos dizer assim. E então, em João, é o verbo que se fez carne. O verbo que era Deus estava com Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória do unigênito de Deus, né? Então, no capítulo 9, alguém lê para nós aí até o 6, por favor, 1 a 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ok. As curas de Jesus, as curas não só de Jesus, mas dos seus enviados, né? Nesse caso aqui, os 12, certo? Que ele já tinha escolhido os 12, certo? Que eram os 12 apóstolos, né? Ele então enviou a eles, dando a eles autoridade, né, sobre os demônios e para efetuarem curas. Em outras palavras, a restauração do reino é uma restauração poderosa e é uma restauração, vamos dizer assim, os milagres eram para confirmar a restauração, certo? E na restauração do reino a Israel, não há lugar para demônios, ok? Você vê que tinha demônios ali, certo? Tinha demônios. Agora, no reino restaurado, certo? Não há lugar para demônios, porque, inclusive, Deus estaria habitando em nós, né? Nós seríamos batizados com o Espírito Santo, certo? E então não há João Batista disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Então, se ele nos batiza com o Espírito Santo, então não há lugar para demônios, certo? Então, nota aqui claramente a autoridade sobre os demônios. Agora, as curas, a meu modo de ver, exatamente para deixar bem claro que Jesus era poderoso para restaurar o reino a Israel. Agora, interessante que no versículo 2 diz, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É claro que o ponto-chave aí é o reino. É o reino. Esse é o ponto-chave, certo? Não é expelir demônios, não é efetuar a cura, não é curar enfermos, é a pregação do reino. Vamos dizer assim, o reino ia chegar, não tinha chegado ainda, certo? Agora, é interessante que todo aquele que entende a restauração do reino, certo? E, naturalmente, principalmente os judeus que esperavam, né,
que esperavam o reino, eles então cuidariam desses restauradores. O Jesus é o restaurador, né? Mas os enviados por Jesus, eles cuidariam deles, certo? Agora, se não cuidasse, vai em frente, sacode o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. É a mesma coisa hoje em dia, né? Hoje em dia. Se nós nos conscientizarmos do valor eterno do cristianismo, do valor eterno do reino, certo? De que nós somos novas criaturas, e nós, então, ajudaremos a propagação do reino. Ajudaremos a propagação do reino, né? Nós vamos logo iniciar aí esse orçamento de missões das congregações para ajudar com cada cristão ajudar com R$7 ou múltiplo de 7 para ajudar na propagação do reino em 6 capitais brasileiras que não têm, e depois continuar até a volta de Cristo, vamos dizer assim. Aquele que reconhece a grandiosidade do reino, ou ele vai propagar, ou ele vai ajudar na propagação. Os dois, né? Mas tem gente que não tem, vamos dizer assim, não tem o talento de ir. Note só, notem, Jesus enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse, não leve nada. Então, se a gente não pode ir, a gente pode ajudar aqueles que vão propagar, entendeu? Aqueles que vão propagar. Como eu falei, se cada brasileiro contribuir R$7, nós teríamos dinheiro suficiente para pregar evangelho nas 6 capitais, certo? Brasileiras, e nós conseguimos uma parceria aqui que vai dobrar esse dinheiro aí, pelo menos os primeiros 500 mil, né? Então, se cada cristão contribuísse R$7, né? Se alguém não pode, outro contribuiria o dobro ou múltiplo, vamos dizer assim, múltiplo de 7, para cobrir os que não conseguiriam. E com a parceria que nós temos, nós teríamos condições de ter equipes nas 6 capitais, inclusive até mesmo ajudando na construção de prédio, porque o dinheiro vai ser suficiente para isso. Porque nós vamos encontrar uma parceria que vai dobrar, até 500 mil vai dobrar. Então, mas note bem, mas é necessário que se entenda a grandiosidade do reino. Você nota aqui que não é todo mundo que receberia os enviados, certo? Então, não recebendo, não enviaria também. Porque, note bem, na casa, versículo 4, na casa que entrares, ali permaneceis, dali saireis, sendo mantido pelaquela casa. Comida, né? Ali quarto, vamos dizer assim, né? E agora, versículo 5, e onde quer que não você receberem, ao saídes daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, não é todo mundo que enxerga a grandiosidade, não é todo mundo que se envolve na propagação da grandiosidade do reino, mas para aquele que tem uma visão espiritual grande, esse vai ajudar na propagação do reino. Nesse caso, a restauração do reino a Israel. Então, é preciso que a gente, talvez a gente deva pregar mais sobre a grandiosidade do reino, né? Porque se a gente se conscientizar da grandiosidade do reino, a gente, meu amigo, a gente põe a mão no bolso, vamos dizer assim, para ajudar na propagação. Lembra o que Paulo disse lá em Romanos 1, 16, 17? Não me envergonhe do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo não se envergonhava, quer dizer, ele conhecia muito bem o evangelho, então, por isso, ele viajava, ele propagava, entendeu? Ele disse que ele propagou desde o Ilírico até Jerusalém, e agora estava a caminho da Espanha, passando por Jerusalém e por Roma. Então, e ele fazia tendas, ele recebia ajuda de irmãos, mas todo o dinheiro dele envolvia, ele aplicava na propagação do reino. Então, e tem mais, os 12 estavam sendo preparados, né, especificamente, diretamente, conscientemente, por Jesus Cristo, para fazer a propagação da restauração do reino. E você vai ver essa restauração, essa propagação ocorrendo no livro de Atos. No livro de Atos. Ok? Muito bem. Versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João, quem é, pois, este, a respeito do qual tem ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo. Eu entendo que Herodes ele tinha uma boa ideia de João Batista, mas aquelas duas mulherzinhas lá, né, criaram uma confusão danada e a confusão resultou na decapitação de João Batista por Herodes, né, a mando dele. Mas olha só, aqui agora ele falou, surgiu um, certo? Eu mandei decapitar João e surgiu um que parece ser até maior que João, eu quero saber quem é ele. E ele se esforçava por vê-lo, né? Não sei se ele conseguiu ver, não sei se ele se converteu, não sei nada disso. Talvez a história aí possa contar, mas aqui não fala nada disso, né? Mas ele se esforçava por ver Jesus, ok? Alguém lê para nós do 10 ao 17, por favor. Vou ler. Um de cada vez. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando-o consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao receberem, seguiram-no, acolheram-as, falando-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando-os a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobreviveram, foram recolhidos 12 cestos. Ok. Então, quando chegaram, né, os apóstolos e relataram a Jesus, Jesus pegou eles e se retiraram para um local à parte. Eu creio que talvez para descansar, né? Para
para descansar um pouco. É uma cidade chamada Betsaida. Essa Betsaida tem mais de uma Betsaida, né? Mas essa aqui é uma que ficava ao nordeste do Mar da Galileia, né? Ali ao leste, e onde o Rio Jordão deságua no Mar da Galileia. Também é conhecida como Júlias, está escrito aqui que é chamada de, deixa eu ver aqui, Betsaida, chamada de Betsaida Júlias, né? Mas isso para diferenciar da outra, mas uma ficava ao nordeste do Mar da Galileia, a outra ficava ao oeste, ao noroeste, mas mais para o oeste, vamos dizer assim, do Mar da Galileia, a outra Betsaida. Mas, e agora, nós sabemos essa multiplicação de pães aí, interessante que foram recolhidos 12 cestos, talvez 12 possa indicar certo de que se aplica a todas as 12 tribos de Israel. Também tem aí os 5 pães e 2 peixes, dá número 7, talvez é um número de perfeição, ou seja, há comida para todo mundo no reino restaurado, mais especificamente a comida espiritual para todo mundo no reino restaurado, né? O reino restaurado é um reino de abundância, principalmente, naturalmente, de bênçãos espirituais, e é um reino em que ninguém passaria fome no reino restaurado, né? Porque haveria multiplicação de comida, né? Ou seja, muitos seriam beneficiados com o alimento de outros, vamos dizer. Como aconteceu lá com os pobres da Judeia, né? Durante aquela fome, irmãos de várias partes do mundo ali mandaram ajuda aos irmãos pobres da Judeia, né? Então, eu creio que essa seria a aplicação para nós no reino restaurado. Há alimento para todo mundo no reino. Não só alimento físico, podemos talvez pensar nisso também, mas mais especificamente um alimento espiritual, né? Porque aqui tudo era feito de uma maneira física, entre aspas, indicando a espiritualidade que viria, né? Na verdade. Nós já sabemos muito isso aparece também em Mateus, Marcos e João, né? Essa multiplicação aí, indicando, entre outras coisas, uma abundância, né? Uma abundância no reino, né? Supostamente ninguém morreria de fome no reino restaurado a Israel, ok? Porque todo mundo ajudaria, né? Todo mundo ajudaria. Eu creio que seria essa aplicação para nós, né? Mas nós nos conscientizarmos de que fazemos parte de uma abundância e também não só para receber abundância, mas para também passar abundância a outros, né? Certo? Nós fazemos parte de uma multiplicação de bens, não somente bens materiais, mas mais especificamente de bens espirituais, certo? Por exemplo, você ensina um, que depois ensina outro, que depois ensina outro, que depois ensina outro, então há uma multiplicação muito grande no reino restaurado a Israel, né? Paulo falou lá para Timóteo, por exemplo, das coisas que de mim ouvistes, 222, né? 222. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Essas coisas que de mim ouviste, aprendeste, ensine aos homens fiéis, para que eles possam também instruir a outros, certo? Então, nós estamos numa multiplicação, certo? Quando eu cheguei no Brasil aí
no milênio passado, em 72, a igreja era nova no Brasil, e, pelo que eu me lembro, alguém talvez possa me corrigir, mas pelo que eu me lembro, tinha no máximo 25 igrejas no país inteiro. Hoje, com esse trabalho de multiplicação dos irmãos, todos trabalhando na multiplicação, nós temos mais de 300. Certo? Então, é uma questão de multiplicação. Precisamos entender o processo de multiplicação no reino restaurado a Israel. Ok? Muito bem. Alguém pode ler para nós do 18 ao 22 aí, por favor? De 18 ao 22, Enio. Sim, faz favor. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Respondeu eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: eis o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lê o 23 ao 27, por favor, aí também. Diziam a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui estão, dos que aqui se encontram, desculpe, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ok. Aqui, o ponto de quem é Jesus. É como eu falei lá no início não, antes ali, né, com relação ao trabalho dos 12, certo? Quem reconhece, não era fácil reconhecer a grandiosidade do reino, porque o reino implica também na morte de Jesus. Esse poderoso Jesus que fazia milagres, expelia demônios, dava poder para as pessoas expelir demônios e fazer curas, os 12, etc. Ele perguntou assim, quem dizem que eu sou? João Batista, Elias, outros. E vocês? Pedro falou, tu és o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. É interessante essa expressão Cristo de Deus, essa expressão Cristo de Deus aparece 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. E as 2 vezes, a frase, né? As 2 vezes são em Lucas. Uma é aqui em Lucas 20, e a outra em Lucas 23, 35. 23, 35. Interessante, né? Porque Jesus sendo Cristo, certo? Eu acharia que estaria mais em Mateus, né? Mas não, está aqui em Lucas 23, 35.
9, eu estou anotando aqui, 9:20, estou anotando a referência aqui. Pedro falou certo. Tu és o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. Mas você acha que Pedro entendeu? Logo em seguida, Jesus falou, bem, mesmo como Cristo de Deus, eu vou ter que sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Ok? Agora, em outro lugar, a gente nota que Pedro não entendeu nada do que ele falou. Certo? Não é que ele não entendeu. Sim, o Senhor Cristo, Filho de Deus. Mas, quando Cristo falou em sofrimento, aí ele chamou Jesus e falou, pá, não, aí não. Então, note que, logo em seguida, Jesus mostra aqui que é necessário que o seu discípulo leve a sua cruz. Certo? Porque hoje em dia, eu creio que é até fácil ser cristão, certo? É fácil. Nós vamos ter rejeição, parentes não vão aceitar, vamos ter decepções, falsos mestres, falsos irmãos, um monte de problema desse tipo. Mas no nosso mundo ocidental em que vivemos, nós não corremos o risco de morte, certo? E Jesus está falando que nós devemos levar a nossa cruz. E olha que ele levou a cruz dele, ele morreu pelo Evangelho. Então é preciso que reconheçamos a grandiosidade do reino, que acabamos de ver na multiplicação dos pães e dos peixes, e assim levemos a nossa cruz. Porque a grandiosidade do reino, o reino restaurado, nós restaurados ao reino de Israel, certo? Mesmo perdendo a nossa vida, nós vamos salvar a vida. Mas aquele que quer salvar a vida e não passar por levar a sua cruz, esse vai perder a sua vida. Então, o quanto vale a nossa restauração? Nós somos restaurados de uma vida pecaminosa, da escravidão do pecado, e entramos no reino que Jesus veio estabelecer. Qual o preço que estamos dispostos a pagar por isso? Qual o preço? Que cruz, que tamanho de cruz ou que peso de cruz estamos dispostos a levar? Entendeu? Porque, olha, quanta gente abandona. Quanta gente abandona. Você lembra, não só abandona, mas você lembra lá na parábola do semeador? Tem alguns que não entenderam nada, não aceitaram Jesus, a restauração, vamos dizer assim. Aí outros aceitaram, mas logo se ofenderam e saíram. Outros aceitaram, mas não entenderam muito, não, ficaram ali esquentando o banco. Somente um grupo realmente entende, somente de 4 grupos realmente entende a grandiosidade da restauração do reino a Israel, certo? E esse grupo está disposto a levar a sua cruz, porque ele quer salvar a sua alma. Esse grupo está disposto a pagar o preço pela sua restauração. Porque a restauração não é somente temporária. Essa restauração é para toda a eternidade. Quanto vale essa restauração? Quanto vale? Entendeu? E tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que não estão dispostas a carregar a sua cruz,
Entendeu? Então, aí complica para eles, pela falta de entendimento. E olha a grandiosidade de Jesus. O que você pensaria se você estivesse lá em Betsaida e visse essa multiplicação de pães e peixes? Entendeu? O que você pensaria? Agora, nós estamos aqui, está registrado que houve essa multiplicação. É como se a gente estivesse lá presente. Entendeu? Até menos cansativo, porque aqui a gente lê a história, imagina o pessoal caminhou. O pessoal caminhou, certo? Eu não sei, deixa eu ver aqui, eu não pensei exatamente a caminhada que eles fizeram, agora que estou pensando nisso. A meu modo de ver, eles estavam provavelmente, estou querendo achar aqui, mas não vou achar agora, não. Provavelmente lá em Cafarnaum. E eles, então, porque o Jesus convidou e enviou os 12, certo? Não falou de onde aqui, mas como eu falei, talvez Cafarnaum, estou falando meio por cima aqui, porque ele estava lá, tem o pedido de Jairo, e isso tudo aconteceu lá em Cafarnaum. Espera aí. Aqui tudo indica que ele talvez estivesse lá em Gerasa, né? Lá no leste. Mas, mesmo assim, imagine a caminhada até onde Jesus foi. Certo? Deixa eu ver aqui, regressar. Não, eu creio que Jesus estava em Cafarnaum. Aqui, o pedido de Jairo, eu acho que Jairo era em Cafarnaum. Em todos os casos, não faz diferença, não. Eu estou pensando em voz alta aqui, porque eu não pesquisei, mas, independente disso, Jesus ele levou eles consigo e retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Aí o pessoal foi atrás, a multidão foi atrás. Então, eles estavam cansados, certo? Cansados. E tem mais, sem comida, certo? Então, nós estamos aqui sentados aqui, eu estou aqui na minha cadeira sentado, tomando água e café, e estou vendo a história aqui, certo? Mas imagine só, o impacto deve ser o mesmo se a gente estivesse lá, de ver essa grandiosidade aí. Então, se nós tivermos um entendimento da grandiosidade, certo? Da restauração do reino, olha só, desde Abraão, aliás, desde Adão e Eva, havia necessidade de uma restauração. Desde Adão e Eva. Provavelmente, eu diria 4.000 anos. 4.000 anos, eu diria. E houve a restauração em Jesus. Certo? Agora, imagine a grandiosidade dessa restauração. E qual o valor que a gente dá a essa restauração? Entendeu? Então, se a gente der o valor devido, a gente vai carregar a nossa cruz, certo? Sendo assim, salvando assim a nossa alma. Porque se nós não estiver disposto a carregar a cruz, a gente não salva a nossa alma. Jesus carregou a cruz morrendo, inclusive na cruz. Fala aí, Alessandro. Olhando o contexto lá de Mateus, capítulo 13, que é esse texto que é citado também, Enio, ele está em Cesareia, ele está a caminho de Cesareia de Filipe, né? Ele está do outro lado. Sei. Cesareia de Filipe ficava em que lado? Do lado leste do Rio Jordão? Lado direito, né? Do lado direito é lado leste, né? Então, pronto. Então, é exatamente, porque Betsaida... Não, Betsaida ficava ali mesmo, ao nordeste
da desembocadura do Rio Jordão, a meu modo de ver, com o Mar da Galileia, ficava ao nordeste, que é onde estava mesmo, como é que chama? A Cesareia de Filipe, né? Cesareia de Filipe. Ok. Mas eu queria ver a caminhada do povo, né? De onde é que eles vieram, a caminhada que eles fizeram. Mas não tem problema, não, não faz diferença nenhuma. O ponto aqui é carregar a cruz. Muito bem. Alessandro já falou. Apaga a mãozinha dele aí, Sara. Obrigado. É isso, obrigado. Põe ordem na casa aí. Quem quer ler para nós do 28 ao 36, por favor? Eu leio. 28 a 36. Vamos lá. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E, ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, como estamos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram com coisa alguma do que tinham visto. Ok, Jesus está na mesma região aí, ao nordeste da desembocadura aí do Rio Jordão, no Mar da Galileia. E subiram um monte. Agora, que monte é esse? Também não fala, mas também não faz diferença nenhuma, subiu ao monte. É um monte, certo? Se não falou o nome, não há muita importância. A gente que acha que é o Monte Hermon, naquela região lá, que ficava próximo de Cesareia de Filipe, né? Como foi falado aí. Muito bem. Mas Jesus subiu lá junto com Tiago, Pedro e João, com o propósito de orar. É interessante a comunicação constante de Jesus com Deus, com seu Pai. Porque, na verdade, é como se fosse assim, eles estão na mesma página, né? Jesus veio restaurar o reino, vai estabelecer o reino, certo? Então, e ele, como enviado do Pai, vamos dizer assim, né? Então, ele estava em constante contato com o Pai, né? E nós, como filhos de Deus, devemos estar em contato com o Pai também, naturalmente, em oração. Porque nós somos filhos, né? Ele também era filho de Deus, né? Mas, em todos os casos, ele subiu com Tiago, Pedro e João lá para orar. Daniela. Irmão Enio, ali, então, quando aparece Moisés e Elias, Moisés representando a lei, né? Elias os profetas, e Cristo a nova aliança. Então, se eles forem envolvidos na nuvem e Deus fala, ouve a meu filho, então já deixa bem claro, né, que a gente já não vive mais pela lei, nem pelas profecias, e sim pela nova aliança, né? Sim, ia chegar aí exatamente. O que acontece é o seguinte... Eu passei na frente, perdão. Está indo na frente aí. Não tem problema, não. Quem que é o restaurador do reino? Note bem,
o Moisés deu a lei, né, vamos dizer assim, ao reino de Israel. Os profetas vinham profetizaram muito sobre muita coisa, inclusive sobre a restauração. E Jesus, então, é o restaurador. Então, apareceram os três, aí uma nuvem, né, acabou aparecendo e só sobrou Jesus, e veio uma voz que diz, esse é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É claro, agora não seguimos mais a lei, não seguimos mais os profetas. Não é necessariamente que, vamos dizer assim, a lei foi destruída, os profetas foram destruídos. Não é bem assim. Houve uma restauração, ok? Isso não quer dizer que, quando você restaura alguma coisa, não quer dizer que você destrói. Quer dizer que você restaura. Então, nós não seguimos, em outras palavras, quando você segue a Jesus Cristo, você está seguindo a lei restaurada e os profetas restaurados. Você está na verdadeira essência daquilo que eles indicavam. Enio, seria uma palavra também assim de ampliação, ampliou a lei. Vamos dizer uma assim, coisa superior, né? Deu verdadeiro significado. Eu creio que uma palavra bem boa seria restauração, mas ampliação, como você falou, deu verdadeiro significado à lei e aos profetas. Ou seja, Jesus é o cumprimento, é a perfeição da lei e dos profetas, vamos dizer assim. Então, já não seguimos mais ele. E outra palavra, quando seguimos Jesus, é como se nós estivéssemos seguindo eles, porque tudo que eles indicavam foi restaurado. Certo? Faz sentido, não? Muito bem. E depois daquela voz, versículo 36, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, porque, na verdade, ia complicar. Ia complicar para eles. Imagine só, eu vou dar meu parecer aqui, imagine Pedro, Tiago e João sair dizendo para todo mundo que agora não seguimos mais Moisés nem os profetas. Meu amigo, aí ia criar uma confusão violenta. A meu modo de ver, eles fizeram... A confusão já ia acontecer se Pedro dissesse que viu Elias e Moisés. Sim. Se ele já dissesse que viu, já ia dar confusão. Sim, só dizer que viram já criaria uma confusão danada. Então, inclusive para os saduceus, né? Os saduceus afirmavam que não havia ressurreição. Que negócio, você não viu nada, não. Você viu Elias e Moisés já morreram há muito tempo e assim por diante. Então, mas olha, mas note a ideia da restauração aí presente, né? Moisés e Elias saíram, só sobrou Jesus. Muito bem. Alguém quer ler para nós do 37 ao 43 aí? No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-o, o teu filho. Quando iam se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou,
Mas Jesus repreendeu o demônio, o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Ok, isso aí também está lá em Mateus e Marcos, né? Mas, novamente, a restauração do reino é uma restauração... aqui, você vê, esse espírito aqui se apoderava do menino e causava grande problema a ele, e os discípulos não puderam expelir, certo? O demônio. Aí Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, vos sofrerei? Trazei o teu filho. Fica difícil de entender aqui. Por exemplo, deixa eu ler um comentário aqui lá em Mateus, e aí depois eu vou dar meu parecer aqui. Mateus 17, 17 tem aqui uma explicação sobre isso. Ó geração incrédula e perversa. O versículo 20 indica que o Senhor referia-se aos discípulos e à fraca fé que demonstravam. Aqui um comentário aqui de Mateus, um comentário, diz que essa geração perversa, aqui do versículo 41 de Lucas 9, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei, que se refere aos discípulos, por eles não terem expelido o demônio. Essa é uma interpretação aqui. Agora, outra interpretação, essa geração incrédula e perversa tem a ver com os pecadores de uma maneira geral, sendo essa a razão pela qual o demônio estava tendo força, certo? Geração incrédula e perversa, porque eles não eram fiéis a Deus. Se fossem fiéis a Deus, vamos dizer assim, o espírito imundo, o demônio, não entraria nenhum deles. Independente disso, o que nós vemos aqui é uma restauração poderosa, certo? A restauração é uma restauração que inclui a ausência demoníaca, certo? E é uma restauração em que existe grande fé, certo? Uma fé poderosa que venceria todos esses problemas aí espirituais, ok? Novamente, não há como o demônio, um espírito imundo, se apoderar de cristão, porque o Espírito de Deus habita nele, não tem como isso aconteceria, certo? Agora, eu já falei isso outro dia, né? No outro estudo, eu falei pelo menos. Agora, lá fora, tem ainda o demônio se apodera de pessoas ou não? Para mim não faz diferença nenhuma isso aí, certo? Não faz diferença nenhuma. Porque aquele que aceita Jesus entra na restauração, isso aí está restaurado de ser geração perversa e incrédula. Aí já o demônio já não vai se apoderar dele, porque tem o Espírito de Deus, foi batizado com o Espírito Santo. Então, eu não me preocupo com isso. Já foi falado, né, que quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu o poder do Satanás, coisa e tal, ok. Mas não há dúvida de que ele tem o poder, basta ser que ele enviava os 12 para expelir demônio, certo? Então, em Jesus, nós temos a expulsão de força demoníaca, de tudo quanto é tipo. Essa geração perversa e incrédula não mais existe em Cristo. Certo? Se é que se refere aos apóstolos ou à geração de uma maneira geral, a meu modo de ver, não faz diferença, porque os apóstolos
eventualmente, porque os apóstolos foram aprendendo, né? O conhecimento dos apóstolos foi um conhecimento gradativo, né? Mas é interessante, você vê que eles expulsaram demônios antes. E por que agora, então, eles não conseguiram expulsar esse? Porque a fé era pequena, né? A fé era pequena. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus é poderoso. Mas a fé deles era pequena, então não conseguiram expelir esse demônio. Então, tanto faz se aplicar aos apóstolos ou não. Eu creio que a geração incrédula e perversa pela falta de fé. Mas agora quem está em Cristo já não é geração incrédula e perversa, porque foi restaurado, tem Deus habitando nele e demônio nenhum vai se apoderar dele. Muito bem, acho que se não fizer sentido, né, pergunta aí, a gente tenta explicar de outra maneira, certo? No versículo ainda 43, diz assim: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. Eu acho que eles, novamente, o conhecimento, eu sou da seguinte opinião, que o conhecimento é gradativo. Nós não sabemos tudo no momento no dia seguinte que fomos batizados, ok? E a mesma vez, nós nunca vamos saber tudo, mas é um processo de crescimento. E o cristão precisa reconhecer que ele deve ser perseverante, porque na perseverança ele vai crescendo. Se ele desistir, ele não cresce. E o crescimento é gradativo. Eu ensino hoje, né, com algum conhecimento, mas eu não tinha esse conhecimento o dia que eu me batizei, no dia seguinte eu me batizei, e nem anos depois, vamos dizer assim. É uma questão de crescimento, de entendimento, de compreendendo cada vez mais as Escrituras. Então, note bem, olha só o que Jesus fez. Eu expeli um demônio aí, um espírito, que os apóstolos dele não conseguiram fazer. Então, a meu modo de ver, os apóstolos ficaram admirados. Não só eles, mas todo mundo ficaram maravilhados ante a majestade de Deus em Jesus. Oh, esse Jesus aí, esse é mesmo Filho de Deus, como Pedro já tinha falado. Tu és o Cristo de Deus. Oh, mas é poderoso, olha, espere demônio, fez multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentou um monte de gente, poderoso. Aí Jesus fala assim: eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou ser crucificado, vão me maltratar, vou ser entregue na mão dos homens. Mas peraí, Jesus, com todo esse poder você vai ser entregue na mão dos homens? Isso aí fundiu a cuca deles. Não entendiam isso. E diz aí, olha, versículo 45, eles, porém, não entendiam isso. E foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. E temiam interrogá-lo a esse respeito. Não tinha como eles entender isso. Não tinha como. A meu modo de ver, não tinha como. Não faz sentido. Peraí, que negócio é esse? O Senhor é todo-poderoso, vai ser entregue na mão dos homens? Se o Senhor espelha um demônio todo-poderoso aí, que nós não pudermos fazer nada, o Senhor vai permitir que o Senhor seja entregue na mão de homens?
Mas eles não entendiam que a restauração incluía Jesus ser entregue na mão dos homens e, eventualmente, ser crucificado, morrer, ser sepultado, nascer de novo, etc. Eles não entendiam isso, não tinha como eles entenderem. E mesmo hoje em dia, tem muita gente, até mesmo muito cristão, que não entende a grandiosidade da ressurreição deles, que nós morremos, fomos sepultados, nascemos de novo, que somos nova criatura, Deus habita em nós. Muitos não entendem a grandiosidade desse fato aí, dessa restauração. Muitos não entendem. Eles pensam que eles são igrejeiros. Fui batizado na igreja. E o que quer dizer isso? A gente vai lá domingo, canta, coloca dinheiro na sacolinha, aí, de vez em quando... Aí tem estudo bíblico, mas ninguém vai, não. 10, 15, 20% vai no estudo bíblico. Na quarta-feira, 10, 15, 20% aparece, coisa e tal. Falar em visitar, ninguém vai. Falar em visitar doente, ninguém vai. Falar em propagar o evangelho, ninguém vai. Falar em fazer trabalho missionário, ninguém quer ir. Vamos dizer assim. Eu estou exagerando, ok? Estou exagerando. Porque eles não reconhecem a grandiosidade da ressurreição, do fato que morreram em Jesus, foram sepultados, nasceram de novo, então agora num reino espiritual eterno, de uma grandiosidade imensa, eterna. É preciso reconhecer isso, porque aí nós vamos ser dedicados. O que aconteceu no final do livro de Lucas, você vai verificar que eles finalmente entenderam, mas no final do livro, quando Jesus ressuscitou, aí eles entenderam tudo aquilo que Jesus tinha falado. Mas aqui, meu amigo, o entendimento deles aqui, eu vou te dizer, eu acho que não está nem metade do entendimento que eles passariam a ter após a ressurreição de Jesus. Fala aí, Afonso. Acho que é Afonso, né? Irmão, é interessante eles não entenderem, né? No capítulo 9, Jesus fala para eles, dando autoridade para eles expulsar demônios, curar, e mesmo assim não cai a ficha, né? Mas essa ideia de morrer, ser sepultado e nascer de novo, essa ideia da restauração do reino a um reino espiritual, isso aí, meu amigo, isso aí não caía a ficha de jeito nenhum. Isso aí só caiu a ficha após a ressurreição de Jesus. Só após a ressurreição. Mas é interessante o pessoal verem e não crer, né? Sim. Que Jesus deu poder para eles fazerem isso lá no 9, curar, expulsar, e provavelmente todos eles fizeram isso, inclusive Pedro, né? Bom ponto, exatamente. Muito bem. 46, deixa eu ler. Alguém leu 46 ao 48, por favor? Vamos ler. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Ok, olha só. Novamente, Jesus está falando de carregar a cruz e seguir, certo? Jesus curou aí um espírito um jovem de um espírito muito poderoso aí, coisa e tal. Jesus fala que ele vai ser entregue na mão dos homens. Aí eles ficavam e eles não entendiam. O fato que eles não entendiam está aí no versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? Olha, no raciocínio aqui, a meu modo de ver, o maior seria aquele que teria uma cruz maior, né? Porque vai ter que carregar a cruz, cada um vai carregar a sua cruz. Então, quanto mais pesada for a cruz, esse é o que vai ser maior no reino, ao meu modo de ver. Mas então, Jesus, sabendo o que eles
pensavam, tomou uma criança e colocou a criança. Agora, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Ok. Bom, há várias maneiras, já falamos isso lá em Mateus e Marcos também, né? Agora, me diga uma coisa. Você recebe uma criança. Você recebe uma criança. Isso quer dizer o quê? Que você vai cuidar da criança, se você recebe a criança. Você vai prover a criança, alimentar a criança. A criança depende totalmente do adulto. Totalmente do adulto. Criança por si só morreria. A criança. Criança não sabe o que fazer. Criança não sabe cozinhar. Bem, eu também não sou criança e também não sei cozinhar. Mas, em todos os casos, não sabe se cuidar, não tem como trabalhar para se manter. A criança, ela é dependente por completo. Então, mas quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. Então, Então, esse que está recebendo vai servir a criança. Vai servir a criança. Então, quem que é, na verdade, o maior? O maior é aquele que serve, o que mais serve. E o que mais serve é como se fosse assim, seria o menor de todos, porque ele está, na verdade, servindo. Ele está servindo. Aqui diz assim, o modo de se destacar no reino de Cristo é pelo sacrifício e pela autonegação. Porque, na verdade, quanto mais você serve, menor você é. Menor. Por quê? Porque, na verdade, você é como assim, você está ajudando, e então é como se você estivesse se dando, então você está se diminuindo, porque você está ajudando. Então, quem é o maior? O menor. Quem é o maior? Aquele que mais serve. Aquele que mais serve. Então, nós precisamos aprender essa atitude de que nós somos servos, certo? Tem igrejas que têm o grupo de servos. Grupo de servos. Uma vez eu estava numa reunião aí, chamaram o grupo de servos, eu fui lá. Ué, você não é do grupo dos servos? Ah, não? Como é que eu não sou do grupo de servos? Como é que eu não sou do grupo de servos? Eu sou cristão, eu sou servo. Como é que eu não sou do grupo de servos? Eu não fazia parte do grupo de servos. Ok. Mas, então, eu acho que há uma falta de entendimento exatamente quem são os servos. Há um grupo separado de servos? Ou não? Aqui está dizendo que todos nós que cuidamos das pessoas, como cuidar da criancinha aqui, somos servos. E somos os maiores. Por quê? Porque somos os que mais servem. Os que mais servem, esses são os maiores. Mesmo embora sejam os menores. Entendeu? Porque está se dando. Está se dando de si. Né? Faz sentido, não? O ponto é que na restauração do reino, os restaurados são servos. Os restaurados são servos. Eles fazem o possível para servir. E assim que o reino vai se propagar, servindo
servindo, certo? Servindo. Quer dizer, eu não estou ensinando, eu estou servindo. Eu estou servindo, eu estou usando o que eu sei para passar para vocês. Eu estou servindo. Então, seria servo, certo? Mas não é a única maneira de servir, não é sendo pregador, ou professor, mestre, etc. Todos nós somos servos com o que nós sabemos, com o talento que temos, com os nossos dons e assim por diante, né? E eles não entendiam bem isso, não. Certo? Não entendiam bem isso. Basta que estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino. Né? E nós sabemos que todos eles acabaram morrendo, né? Sendo martirizados na propagação do reino. Muito bem. Vamos ver mais uma passagem aqui, o tempo já está se esgotando, versículo 49. Então, falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio. Em teu nome expelia demônio. E lo proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Então, esse aqui estava servindo, expelindo o demônio. Estava servindo, em nome de Jesus. Ele não estava servindo aqui em nome de uma denominação, nem o nome de uma organização. Ele estava servindo em nome de Jesus. Então, ele era servo. Ele é servo. Então, quem não é contra vós, outros é por vós. Estavam na mesma página. Na mesma página. Estavam servindo como vocês devem servir, assim por diante. Certo? Não é, a meu modo de ver, não devemos tolerar denominação, mas tolerar todo aquele que, em nome de Jesus, está servindo. Em nome de Jesus está trabalhando. Em nome de Jesus. Certo? E, naturalmente, vai receber o galardão do próprio Jesus. Né? Está trabalhando em nome de Jesus. Certo? Hein, Enio? Olha. Um ponto bem interessante, assim, por exemplo, no DBF, que eu percebo, quando estou ensinando, que quando a gente vai trabalhar aquela questão, por exemplo, na quarta aula, que a gente vai falar sobre a divisão religiosa, e aí, no decorrer da aula, eles costumam dizer, né? Mas, professor, mas aqui lá naquele versículo tal que eles usou, Marcos, capítulo 9, ou esse de Lucas. Mas lá Jesus disse, naquele contexto lá, que não proibais. Por quê? Porque eles estão ensinando no nome. Um ponto que eles costumam abordar no seguinte pensamento. Se eles estão pregando a Jesus, né, se eles estão fazendo uso da palavra, significa que eles, no entendimento deles, tá, irmãos? Eles estão levando, eles estão anunciando e eles estão se conduzindo no nome do Senhor. No entendimento deles, né? Eles usam esse argumento. Agora, um ponto, como eu sempre indago, quando eles levantam essa questão, eu levanto uma outra questão. Independente, por exemplo, dessa questão, como eles pensam, Deus, nesse contexto de Jesus, ele concedia o poder, ou seja, o Espírito Santo. Lembra lá, como eu digo para os irmãos aqui em Manaus, na congregação, de vez em quando, Sansão, quando eu era garoto, era o meu personagem preferido, quando era garoto. Quando eu me batizei e entendi a postura de Sansão, eu já digo, opa, já não é adequado, mas o ponto é que Deus agiu por meio dele, assim como agiu por meio de Davi e de outros homens. Então, externa, por exemplo, a vontade de Deus para esses homens. Então, se essas pessoas aqui, elas estão expulsando o demônio porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer dentro do contexto que eles estão vivendo, ou seja, no contexto ainda do Velho Testamento. Hoje é diferente, porque eles sempre argumentam essa questão da ação, né, como sendo a vontade de Deus. E como tu bem argumentou agora, baseado no texto, eles estão fazendo isso em nome de Jesus, ou seja, na mesma página, de acordo com a vontade de Deus.
Obrigado pela explicação aí, pela ilustração de vocês aí. Exatamente, eu entendo que eu não sou juiz, não quero julgar as denominações, ok? Eu estou tentando entender o seguinte, e nós precisamos tomar muito cuidado também, que nós não somos propagadores da igreja, nós somos propagadores do evangelho. Os denominacionais, eles trabalham em nome da denominação e levando pessoas para a denominação deles. E como eu falei, eu não sei se tem uma linha divisória muito fina aí ou não, mas eu digo uma coisa, nós precisamos fazer tudo em nome de Jesus, levar as pessoas a Jesus e dizer aos denominacionais, olha, você tem que ser discípulo de Jesus, você precisa ser discípulo de Jesus e não discípulo da sua igreja. Você não vai converter ninguém para ser metodista, luterano, batista, católico, romano, não. Ou Igreja de Cristo. Você vai levar as pessoas a serem batizadas em Cristo Jesus para entrarem no reino e fazer parte do reino. Então, precisamos de realmente enfatizar de que nós somos discípulos de Jesus Cristo e trabalhamos em Jesus Cristo, e não em nome ou em benefício de uma denominação, de uma doutrina criada pelos homens. Talvez seja uma linha muito divisória, muito fina, mas é preciso que todos entendam que Jesus é para ser o foco. Levamos pessoas a Jesus Cristo e não a denominações ou à igreja. Não levamos pessoa à igreja, levamos pessoa a Cristo. E a pessoa que se entrega a Cristo vai fazer parte da igreja, porque vai ser um restaurado. Então, qual é a igreja aqui em Lucas? A igreja aqui em Lucas é composta daqueles que são restaurados. Restaurados, entendeu? Esses são a igreja aqui em Lucas. Vamos dizer assim. Muito bem, vamos terminando. Estamos aí no capítulo 9, versículo 51. Esse capítulo é longo, hein? Esse capítulo é longo. Aliás, Lucas é um livro longo, né? Lucas é um livro longo. Mas já estamos bem aí no capítulo 9, certo? Já um pouquinho mais de um terço já. Também não há muita pressa, né? Novamente, nas próximas 2 semanas, eu não sei se vocês vão querer estudar ou não, talvez algum de vocês aí queira ensinar. E aí nós estamos aí em Lucas 9. Já parei aqui em Lucas 9, 20, 50 e 50. Então, terminamos no 50. Talvez alguém queira ensinar aí, né? E vocês participar do ensino. Certo? Há entre vocês pessoas capacitadas para fazer isso. Entendeu? Então, vocês decidem aí, né, se vai ter ou não. Mas eu não vou participar, né? Eu já estou vendo com o Giovanni já, Enio. Né? Uhum. Vocês é que notam aí, entendeu? Não só hoje, mas eu também cancelei as outras aulas, né? Mas o que eu estou falando aqui, eu também se aplica às outras aulas, né? Se aplica às outras aulas, né?